Fala, galera, boa noite. Nós estamos aqui de novo. Nós somos o podcast Primos. Eu sou a Bianca. Fala, pessoal, eu sou o Clisman. E vamos dar início hoje a mais um episódio. Clisman, apresenta aí pra gente o nosso convidado de hoje. Hoje é uma honra trazer aqui um amigo de anos, Bruno Pires, trabalhador de offshore, né? Trabalha há muito tempo nessa área, engenheiro. Bruno, é um prazer estar aqui com você. Como é que você tá, cara? É um prazer também. Olá a todo mundo, para todos aí. Como o Thales disse ontem, é um prazer inenarrável, então o meu também poder estar somando com vocês aqui logo no início e estamos aí, que precisar. Bruninho, começa a falar um pouco de como que foi a sua trajetória assim, né, trabalhando nessa área de offshore, da onde saiu essa ideia, essa iniciativa, foi de família, né, eu sei que é por causa do teu pai, mas você pode explicar? Eu fiz até um post recente assim, sobre isso, que tem uma foto minha pequenininha, devo ter uns 6 anos, com um macacão e um capacete assim de offshore, né? E aí alguém tirou aquela foto e eu assim, era a minha realidade ali, né? Tipo, crescer, ainda mais em Macaé, como a gente comentou anteriormente, mais cedo, assim, estar ao vivo, é uma cidade do petróleo. Então, minha família mais a cidade foi uma coisa que foi gerando em mim na minha criação, né? E um ponto foi, meus dois tios, meu pai e todo o ciclo de amizade deles eram do offshore. Então, Legal. Era offshore, e não tinha como... Não teria nem como fugir disso, né? E todo mundo da engenharia também? Então, todo mundo da área de segurança. Eu sou técnico de segurança, como ele falou, eu também recentemente me formei em engenharia de segurança. Os meus tios, meu pai, todo mundo da área de segurança do trabalho. Que basicamente tem uma rotina offshore visando realmente... Nossa, assim, existe engenharia de segurança do trabalho? Uma pós-graduação de engenharia de segurança do trabalho. Aí você fez engenharia... Eu fiz engenharia. Mas qual? Eu fiz engenharia de software. Tá. Uma área também que sempre gostei, que Clisman sabe. E aí faz uma especialização numa pós-graduação em engenharia de segurança. Nossa, vai falar, nossa, tem tanta engenharia hoje em dia? Tem muita engenharia. Tem engenharia de alimentos. Esses dias eu descobri isso. Eu falei, de trânsito. Gente, engenharia de tudo, alimentos. de som, de tudo. Gente. Esses dias eu descobri agora que tem engenharia de TI, que é, né, tecnologia da informação. Agora tem engenharia de tecnologia da informação. Eu falei, meu Deus. Por isso que eu te perguntei, porque eu nunca ouvi da engenharia de segurança do trabalho. Então, a engenharia de segurança do trabalho, ela é uma pós-graduação e é uma das únicas, se eu não me engano, não é a única, que ela te dá mais um título de engenheiro. Então você tira um outro CREA só para essa. É uma pós-graduação que te dá um outro CREA. Então um dos requisitos para você ser engenheiro de segurança é você ter um CREA de engenheiro e também, se eu não me engano, é CONFER, algo assim de arquiteto também te possibilita. Mas é uma pós-graduação que te dá mais um título, você tem um outro CREA de engenheiro de segurança. Você paga 2 anuidades? Meu pai! Caramba. Mas vale a pena. Vale a pena. Assim, sendo bem sincero, hoje eu não atuo como engenheiro de segurança na minha empresa, que eu trabalho embarcado. Mas, para mim, é interessante porque, Clisman sabe, eu tenho uma veia também um pouco empreendedora, então eu faço muito projeto fora do offshore. Fora do offshore, na minha empresa, para o offshore, que eu precisaria desse título e até mesmo de técnico. Cara, e Macaé tem isso. Todo mundo que você conhece hoje tá ligado ao offshore em Macaé. De algum jeito. Eu, particularmente, nos meus ciclos de amizades, todo mundo tem alguém ligado no offshore. Ou é alguém que embarca, ou é um conhecido que embarcou, ou é alguém que já embarcou na vida, ou é alguém que já trabalhou na Petrobras. Cara, aqui a gente em Macaé não tem como fugir disso. Todo mundo conhece alguém que trabalha, como a Bianca falou. Cara, eu tenho técnico de petróleo e gás, não sei nem se você sabia disso. Eu lembro do SESI. Às vezes até eu esqueço que eu tenho isso. Eu tenho, que eu fiz junto com o ensino médio, né? Foi junto. Mas eu nunca pude trabalhar, você sabe, eu nunca quis de certa forma trabalhar nisso. Sim. Mas eu acho muito maneira a área. Acho legal também. Bruno, como é que é seu dia a dia? Assim? Você falou que, né, trabalho embarcado é 14. Isso. Então, 14 embarcado, 14 interno. Até comentamos mais cedo. 14 em terra, entre aspas. Tem a logística de ir para embarcar e voltar. Eu, no meu caso, embarco em Vitória. Então, horas de viagem para poder... Então, basicamente, eu saio, né, isso indo embarcar, eu saio de casa às 9 da manhã, pego um ônibus ou às vezes um carro e vou para Vitória. Chego lá, durmo no hotel e no outro dia, cedinho, a gente já vai para a unidade. Aí depois eu contextualizo melhor a rotina, mas quando eu desembarco é o contrário, né? Eu desço da unidade e volto para Macaé. Então a gente perde esses 2 dias aí, são 12 dias
que a gente tá falando mais cedo de rotina, 12 dias que um dia você tem que ir no médico, outro dia você tem que ir no banco, outro dia... Uma eu loucura. Brinco com meu tio que embarca que 7 dias são para ele se adaptar que tá na terra de novo, assim, né? Sim. Que está em terra, para os outros 7 ele realmente curtir as mini férias, né? Cara, é um dos maiores desafios, né, pra galera que trabalha embarcada, é isso, ficar tanto tempo fora, né? Sim, e assim, são 14 dias lá, são 14 dias bem intensos, né? Imagino. Por exemplo, na minha rotina lá, eu acordo 5 da manhã e eu paro de trabalhar, geralmente, assim, 8 da noite. Então, é direto. A gente pode lanchar, almoçar, jantar, obviamente, mas sempre tem um a mais ali, além da sua rotina, né? Em terra, o comum, a gente, né, o CLT, a gente trabalha 8 horas. 8 horas, No offshore são 12 horas o padrão. Sim. Então, se precisou fazer um serviço a mais, você está trabalhando 13, 14. Por via de regra, deveriam ser o máximo de 2 horas extras por dia. Sim. Mas em algumas situações emergentes, a gente acaba tendo que ficar um pouco mais. Então, a gente trabalha bastante. E, no meu caso, que trabalho em navio, FPSO, a gente trabalha com coisas de grande risco, né? Então, assim, o impacto de tudo offshore é muito grande. Até esse é o meu contato, essa é a minha, entre aspas, o que eu atuo lá. Eu sou da segurança do trabalho, então a gente tenta minimizar esses riscos, né? Mitigar eles, para as pessoas estarem atuando nas suas respectivas atividades. É uma baita responsabilidade. Nossa. Né? E a responsabilidade ao nível da pessoa não querer trabalhar com segurança. Então, cara, isso é um ponto muito importante. Como eu falei, eu fiz técnico, né? Sim. E assim, os professores passavam um vídeo da galera lá, sabe, tendo um acidente muito feio. E isso fez eu e minha turma toda não querer trabalhar nisso. Todo mundo com o técnico, sabe, feito, e ninguém quer trabalhar por causa disso. Eu não sirvo pra isso. Eu não sirvo pelo confinamento, que eu fico assim, gente, você ir para o lugar. Você só olha mar, não dá uma sensação... Você vê no máximo outro navio. É muito estranho a sensação de você olhar e só ver mar. Eu acho que isso eu ficaria louca, assim. Mas, e o confinamento, e você ficar ali trabalhando com esse monte de risco. Sim. Pra mim não dá. Eu tenho medo afeta de muito altura. A saúde mental, né? Das pessoas. Eu, por exemplo, comecei a embarcar em flotel. Então a gente tinha ali... Basicamente, é um hotel no mar. Então tem um navio, encosta um flotel, que é um hotel, basicamente, que as pessoas dormem, se alimentam no flotel e trabalham num navio ou numa unidade de perfuração para fazer reparos. Geralmente para isso. Um flotel, ele colhe alguma unidade para aumentar o número de pessoas ali para reparo. Ou, enfim, alguma atividade específica. Então eu comecei num flotel que tinha 500 pessoas a bordo. Nossa. Então, aproximadamente assim. Então era um número absurdo de pessoas e graças a Deus o flotel era bem organizado, então a gente não tinha muita dificuldade de por exemplo, alimentação, porque nós estamos falando aí de 20 unidades offshore trabalham 24 horas, você vai ter turno do dia, turno da noite. Vai ter gente trabalhando de dia e de noite. Então a gente tem ali uma gestão de pessoas se alimentando, gestão de pessoas, tipo assim, de para organizar parte mesmo, sanitária né? de roupa, lavar macacão, lavar roupa pessoal. Tudo. Então, no meu caso, o primeiro flotel que eu trabalhei era muito organizado. Mas a gente tem unidades que, cara, se você vê alguns vídeos aí na internet, você vê que, além do confinamento, é algo muito torturante para algumas empresas, algumas pessoas, né? Porque, às vezes, tivemos aí, por exemplo, agora a greve da hotelaria, com um assunto polêmico, mas teve essa... Não vou nem entrar muito a fundo, mas as pessoas ficaram 14 dias comendo ovo, arroz e feijão. Caramba. Porque a hotelaria queria seus direitos, justamente. Sim. Então eles pararam a bordo e você vai fazer o quê? Você não pode pular na água, nadar até a terra. Você vai ter que comer ovo, cozido, arroz e feijão durante 14 dias e na hora do lanche é um pão e uma manteiga ali. E o que não é a realidade da rotina a bordo, apesar de a pessoa, tá no meio do mar. Nós temos aí uma alimentação muito boa. Certinho, claro, né? Certinho. Nutricionista, né? Tem a comissária a bordo que é nutricionista, ela tem que ser formada em nutrição, que faz toda uma gestão de alimentar ali. Então, assim, o offshore é uma área com muitas áreas envolvidas, entende? Sim. E pessoas que são altamente qualificadas. O que a gente vê muita dificuldade hoje em dia é em questão de mão de obra. Tipo, nós passamos por crises, onde antes da crise os salários eram absurdos, assim, de níveis muito altos, comparado assim, né, o quanto valia o real na época. Tivemos a crise que
baqueou, assim, diminuiu. A pandemia também. A pandemia. Veio pra... Mas hoje nós temos muitas vagas ainda. Se você abrir LinkedIn, abrir Google, pegar sites das empresas, tem muita vaga aberta. Uhum. E aí a gente tem, tipo assim, como eu falei, muitas áreas. Então nós temos, por exemplo, o meu navio tem 128 pessoas que podem estar a bordo. Nós temos ali inúmeras áreas que uma pessoa pode se identificar. Sim. Uhum. Porque além do, me identifiquei com offshore. A pessoa que quer entrar no offshore, por exemplo, ela vai... Às vezes ela trabalha já em terra como técnico em elétrica ou técnico em logística, entendeu? Mas são funções muito específicas, eu percebo isso. Sim. Assim, eu sou leiga no mundo offshore, mas tem funções que são estritamente específicas, gente. Tem algumas eu que fico, são... nossa, como se forma nisso? Como se especializa nisso? A área industrial, ela tem meio que um padrão de funções, né? A área industrial em si. Só que quando a gente joga pro offshore, tem cursos mais específicos, né? Tem tudo por conta de entender. Tem níveis, né? A pessoa que, né, faz, sei lá, pintura industrial 1, não sei, tô vendo geralmente, algumas empresas fazem essa questão de nível por questão salarial, até a gestão de carreira da pessoa, né? Mas, por exemplo, IRATA, não sei se vocês já ouviram falar, que é acesso por cordas. Acesso por cordas, Então, essa função específica, ela tem ali o nível 1, nível 2, nível 3. Né? O 3, ele é como se fosse um supervisor. Só que a gente está falando, o nível 1, por exemplo, né? O pintor IRATA nível 1. Ele faz um treinamento, né, de uma semana, se eu não me engano, aprende a fazer um acesso por corda, a manusear ali os equipamentos de escalada. Sim. Só que quando pro cara chegar no nível 3, por exemplo, ele tem que ter 1.000 horas a mais, 2.000 horas de corda. Então são processos que subir muito você na desenvolve corda. uma carreira desenvolvendo específica. Ali dentro. Além de que esse cara ele tem que ter, ele não só sobe na corda e desce. Ele tem que subir para fazer alguma atividade. Então, aí tem o pintor IRATA, tem o eletricista IRATA, tem assim vai, caldeireiro IRATA. Então, Bruno, e para uma pessoa que hoje quer trabalhar nessas áreas assim, o que você indica para ela? Você que já está 6 anos trabalhando nisso, não é isso? Então, nessa área eu estou 6 anos envolvido. Então, depende muito. Vou ser bem justo quanto a isso. A pessoa ela já tem uma experiência em terra na área industrial. Conta muito. Conta bastante. Conta muito, Por né? exemplo, eu antes de ir para o offshore em si, apesar de já trabalhar numa empresa offshore, eu já era técnico de segurança em terra. Então, só para vocês ajudou, entenderem. Né? Ajudou em partes, porque quando eu fui para o offshore, tive uma oportunidade no offshore, eu não fui como técnico de segurança direto. Nossa. Eu precisei, tipo, entre aspas, dar um passo para trás nesse quesito de função, né? Eu entrei como um vigia, eu ficava vigiando uma gangway no flotel, que basicamente é a ponte que as pessoas passam do flotel pro navio. Então foi assim que eu iniciei. Eu já era técnico de segurança em terra, fui para como vigia, e aí por isso que eu digo depende. Eu tive essa oportunidade de vigia, fiquei ali um tempo, né, até conseguir migrar para segurança. E quando eu estava como vigia, eu trabalhava minhas 12 horas de dia ou à noite, porque a gente trabalhava os 2 turnos, e depois do horário eu ia acompanhar os seguranças a bordo para poder treinar com eles. Então foi uma forma que eu fiz para poder, né, tá me inserindo aos poucos. Você vai entrando ali de segurança, né? Na área de segurança. Depois de, por exemplo, não me recordo agora quanto tempo, mas depois de um tempo como vigia e treinando depois do horário como segurança, os supervisores abriram uma oportunidade. Sim. Inúmeras, na verdade, abriram inúmeras oportunidades que eu ia e não ia. Até que abriu uma que falaram, Bruno, eu lembro até hoje, foi dia 29 de dezembro. Caramba! Eu tinha acabado de passar o Natal em casa, só que eu iria passar o Ano Novo. Ele falou, Bruno, você pode embarcar dia 30? Algo assim, dia 30 ou 31. Falei, posso. Tá bom, mas você vai embarcar como segurança, tá? Eu falei, eu vou render alguém? Algum teste? Ele, não, você está sendo promovido para segurança, só que a gente precisa que você embarque dia 30. Pô, e eu noivei, né? Noivei não, pedi em namoro minha esposa no Ano Novo, então é uma data, pô, assim, especial. E eu já tava um tempo assim, sem passar o Ano Novo em casa, né? Porque embarcado você não escolhe as datas. E eu falei, aí eu olhei pra minha esposa assim, falei, gaguejando assim, claro, porque você bota, o offshore é isso, você bota tem que botar na balança, tá sempre botando na balança as coisas. É que nem a gente falou sobre, pô, são 14 dias lá, 14 dias cá, mas
dependendo quando eu trabalhava em terra, eu ficava 2 horas no trânsito para poder chegar e depois 2 horas para voltar. É uma balança. Sim, tem os pró e contra, né? Exatamente. E assim foi como eu consegui ir para minha área no offshore. Então, assim, eu trabalhei em terra, fui para uma área, entre aspas, tá, abaixo da minha, e depois disso, treinando depois do horário, eu cansava muito. Ficava 15 horas, direto. 14 horas num dia, 16 horas num dia, entre aspas, porque eu já era técnico de segurança, então muitas das coisas eu já sabia, entre aspas, o que fazer, né? Mas eu estava ali trabalhando, entre aspas, também de graça, assim, como depois do horário, mas estava aprendendo. Então isso é uma forma que eu acho que a pessoa possa usar, né? Não é um padrão, mas possa utilizar. Se inserir, né? Às vezes dar um passo atrás, porque, como eu falei, os salários lá são comparado à parte industrial em terra, valem a pena por conta de adicionais de embarque que nós temos. Tem empresa que chega a pagar 180% de adicional. Caramba. Então você tem, vou dar um exemplo, tá? Você ganha R$1.000, você ganha R$1.000 mais 180%. Você pode chegar a ganhar R$3.000 ali. E assim, não sei vocês, mas eu conheço muita gente que usou o offshore em Macaé para poder ganhar bem. Com certeza. Ganhar bem no sentido assim, de pegar o dinheiro que ganha no offshore para investir. Tem uma estabilidade, outras né, coisas. Gente, a estabilidade é absurda. É o que você pode até falar melhor sobre isso, mas eu acho que é o que mais acontece também, né? A galera fica anos no trabalhando embarcado e investe depois sai. em outras coisas. Então, assim. isso acaba sendo um limbo do offshore. Por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? Minha família passa por isso. Por exemplo, meu pai ele já embarca há 20 anos, um pouco mais de 20 anos. E ele tem negócio à parte. E é uma coisa que eu faço também. Eu embarco 14 dias, quando eu tô 12 dias aqui, eu tenho meus projetos pessoais. Sim. Então, assim, às vezes você bota também na balança o fato de, meus projetos, minha empresa, meu investimento tá me dando uma renda que eu consiga viver tranquilo? Sim. Às vezes está, só que a pessoa não consegue. Porque é um fixo muito bom, né? É um fixo muito bom. Imagina, vou dar exemplos aqui absurdos. Eu tenho um negócio que me dê 10 mil por mês, mas eu tenho um salário de 10 mil. Dando um exemplo aqui, tá páreo aqui. Porém, hoje eu ganho 20. Né? Porque eu consigo fazer nos meus 14 dias, consigo manter o meu salário lá, então eu vou levando até não aguentar mais. E se não aguentar mais, às vezes e o trabalho no offshore é aquele dinheiro certo todo mês, né? De repente, quando você sai para empreender, não é tão certo assim. Não é. E você tem seus direitos, né? Plano de saúde. Algumas empresas dão auxílio educação para o filho. Então, ticket, né? Refeição, alimentação. Minha esposa ama ticket de refeição. Eu sou suspeita, eu amo também. Então, assim... O meu marido tem. É o que eu mais amo. O cartão nem fica com ele. Exato. Então, a mesma coisa comigo. Eu peço permissão para usar. Eu posso usar o ticket? Às vezes ele fala, Bianca, deu o ticket. Tá com você? Eu queria almoçar na rua. Ele tá comigo, não, paga aí. Eu peguei um macete. Pode passar para ele. Eu botei no celular. Então, eu falei isso pra ele também. Só que quando notifica, ela manda mensagem para saber se... tá gastando aí porque é meu ticket. Mas ele fala assim, tá, meu ticket tá onde? Que nunca tá comigo na minha bolsa. Fica... Então, isso tudo pesa. É muito bom. Sim, pesa do lado offshore. Muito. E outra, vocês já tentaram contratar um plano de saúde hoje? É muito PJ? Caro. Muito caro. PJ não, vamos pessoa física. Pessoa física é caro. PJ reduz um pouco, mas ainda assim não, é muito caro. Não reduz. Eu cotei o meu plano uma vez, quando eu saí de uma empresa e fui para... Fiquei um tempo assim, eu acho que 2 meses, graças a Deus entrei em outro, 1 mês. Cotei por conta de questão de saúde, é bom saber. Cara, era mais de R$2.000 só para mim. Sim. É porque é por faixa etária, mês, né? De idade. Se você tiver alguma coisa, uma comorbidade. Então, assim, são coisas que pesam, né? Pesam absurdamente. Não vou mentir pra você, eu, como até falei mais cedo, né? Eu tô botando muita mão na frente do rosto aqui. Eu tenho que aprender com detalhes, Eu tô no offshore, mas eu tenho meu planejamento para um dia, se Deus permitir, e minha empresa também tivesse plano de carreira, eu desenvolver outra área interna. Claro que a gente tem objetivos. Graças ao offshore tem o meu carro, a gente consegue ter uma casa, tem as coisas... Tem as recompensas também. Que tem, não vou mentir, assim, mudou minha vida, tá? Assim, coisas que eu poderia ir em terra, trabalhando em terra, baseado no salário que eu tinha, eu iria demorar muito tempo para conseguir, porque é uma realidade. Sim. Tá? Hoje, por exemplo, e até a gente comentou sobre essa questão de patrocínio, depois até puxo um mexão aí, as pessoas elas são um pouco perdidas de como acessar essa área. Eu,
postei um Reels uma vez falando sobre offshore, cara, mais de 8 pessoas mandaram mensagens que eu não conhecia, pra saber me perguntando como entrar no offshore. Então eu fiquei assim, poxa, como que ajuda essas pessoas? Como que... Pois é, cara. E não é só as pessoas aqui de Macaé. Eu conheço a galera de Campos, das cidades aqui. Eles sempre querem saber, cara, como que é essa questão de trabalhar no offshore. Eu tenho muitos amigos também que lá do Cross, principalmente, a galera embarca muito, assim. E a galera não é daqui. A galera não é daqui. Muita gente de fora, gente. Não conheço um macaense que embarca, por exemplo. Você é de Macaé, macaense? Então, é o primeiro. Não, tem 2 pessoas. Uma amiga minha embarcou por um tempo. Ela se formou em engenharia, Fernanda. Se formou em engenharia, ela também é macaense, e embarcou por um tempo, depois ela voltou pra base. Entendi. Porque ela meio que ficou um tempo embarcada, fez o capital dela, todas as coisas, e depois não viu necessidade mais de ficar embarcando. Claro. Mas assim, ela falava também, não, gente, é muito difícil ter gente de Macaé, macaense, que embarca. Com certeza. Você conhece muita gente de fora, é muito louco isso. Eu, como falei, embarco em Vitória, né? Eu embarco em Vitória... Quando eu tô desembarcando, vou botar aí que tem 3 pessoas que são de 2 pessoas que são de Macaé comigo, voltando para casa. E essas 2 não são de Macaé em si, elas vieram para Macaé. Então a maioria fica em Vitória, ou, por exemplo, tem gente que vai para São Paulo. E tem lugar no Brasil que você fala, eu trabalho embarcado. O pessoal não vai entender o que você está falando. Isso é muito louco também. Depende muito da onde você tá para poder... Eu já tive acesso também a pessoas que não sabem o que é isso, embarcar. Sim. Eu falo, gente, como pra assim gente você não sabe o que é embarcar? Porque na minha cabeça, embarcar é normal. Embarcar. Embarcar. A pessoa tá indo pro mar, fica 15 dias na tem lugar que a galera nunca viu mar, então assim... Exatamente. É muito diferente, sabe? E você chegar para ela e falar assim, nós ficamos no meio do mar, extraindo petróleo para no final estar no seu carro. Tá no carro da pessoa, mas ela não sabe, não faz a mínima ideia do que acontece. É muito louco. Eu acho isso aí que você falou é muito real. As pessoas não sabem o que é embarcar. Como faz para embarcar? Então, quando você falou esse negócio de 8 pessoas, isso é muito comum. A gente acha que não é porque nós somos daqui, né? Mas é todo mundo criado aqui, Petrobras na nossa infância inteira. Poxa, todo mundo sabe, ainda mais você da família, né? Todo mundo que... Não tem como. Você falar isso lá em casa, todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe tudo, o que é. É muito louco. Bruninho, falar um pouco das empresas que a gente falhou, vamos lá? Essa aí, lembrando do detalhe. Pra galera que não viu o último episódio, essa câmera aqui que eu olho, né, meu diretor? Eu acho que é. Oi? O último episódio aí que a gente fez com o Thales Meirelles, gente finíssima, amigo nosso também de muito tempo, amigo do Bruno também, inclusive foi nós 3 que, né, falimos 3 empresas. Assiste lá, gente. Ele é o terceiro integrante. Eu era o terceiro integrante. O Bruno sempre gostou também, né, como ele falou, de empreendedorismo, de internet, de criação de coisas. Eu sabia que ele era o terceiro. Aí foi eu, ele e o Thales. Né? A gente falhou a PMBO. Falimos assim, né? Não continuou. Não era nada tão estruturado, mas é melhor que falimos. Eu vou falar assim porque faliu, parece que a gente viveu algo a mais, entendeu? Foi uma história. Na verdade, não, assim... faliu, parece mais gestão. Gestão. Eu penso nós nisso tínhamos também. uma boa gestão. Tinha uma boa gestão. Mas também tínhamos uma má gestão ao mesmo tempo. Então... A gente era muito novo também. Muito novo. Era assim, foi bem a pandemia também, né? Pois é. Veio a pandemia. Coisas a gente tentou criar uma agência na pandemia, Na pandemia. Foi em 2021, 2020. E eu já trabalhava na empresa também, né? Já então era a gente... Cara, nós tínhamos a agência, né, de Arrem, que... Pô, a gente na pandemia te pegava, né? Ia pra rua, né? Enfim, vamos fazer um merchan de graça aqui, mas ia nos negócios e... vocês querem ter uma equipe de marketing pra vocês? Isso, a gente tentava mesmo. Não tinha muita gente que fazia isso na época, né? Não tinha. Ainda mais na pandemia, né? No meio da pandemia. Né? E aí, no meio da pandemia, as empresas, nas lojas, queriam segurar dinheiro, né? Elas não queriam, que seja um gasto de R$600, que pra gente era 200 pra cada. Sim. A gente precisaria de talvez 10 daquele pra poder ter uma... Pra eles era, R$600 no meu faturamento, no meu orçamento aqui, vai ser um impacto grande. E às vezes nem seria, mas o receio, né? Como você falou, o momento que a gente tava, as pessoas estavam com muito medo do que ia vir ainda, então ninguém sabia era muito difícil. Ao mesmo tempo que elas queriam estar no digital, né? Que foi digital um ponto... começou um boom Exatamente, também, foi um ponto de partida. O digital foi um boom, mas também na pandemia foi um boom negativo, né? Que as pessoas não pensavam assim, nossa, quero crescer meu negócio agora na pandemia. Eu não sei se vocês tiveram esse... Foi um
um lapso temporal muito complicado. Você não tinha certeza do amanhã. Elas precisavam investir no digital, mas tinham medo de investir, porque assim, eu não sei meu dia de amanhã. Tava muito complicado. Cara, falando em pandemia, voltando aqui agora, eu puxando o assunto. Como que foi embarcar na pandemia? Eu ouvi muitos relatos ruins, assim, muita gente com depressão. Eu atendi algumas pessoas também, assim, na minha área, que os relatos são terríveis, assim. Desenvolveram crise de ansiedade, de pânico, depressão, não quiseram mais voltar a embarcar. Conheço muitas pessoas tiveram isso, porque eu não... dentro da área, mas eu vi muita gente falando sobre essa questão da quarentena no hotel, era quarentena para descer, quarentena para subir. Lá dentro também as regras mudaram, tinha toda uma questão sanitária. Sim. E como que foi? Porque assim, já é complicado, né? Todo esse confinamento dentro de casa. Foi algo, assim, novo para todo mundo. Para todo mundo, né? Inclusive para o offshore, não tem como negar. Por exemplo, eu quando comecei a embarcar de forma fixa, eu estava já pegando o meio para o final assim, da pandemia. Sim. Então, eu cheguei a pegar 5 dias no hotel, por exemplo. Ficava assim, o que era necessário? Né? A gente ia um dia antes, ficava 5 dias no hotel, fazia essa quarentena de 5 dias para ver se a pessoa demonstrava algum sintoma. E teste de Covid também, né? Todos os dias. Você tinha que ter a refeição que o hotel ou que a empresa sugeria para você. Cada um ficava num quarto, porque ninguém poderia contar. Imagina, você bota 3 pessoas no quarto, tem um Covid, você perde as 3. Sim. Então as empresas também tiveram um gasto alto, um custo alto. Então foi algo, como eu disse, algo novo que, por exemplo, no meu caso, que fiquei 5 dias, já vou dizer para vocês, foi algo torturante, assim, cara. 5 dias num hotel, 5 dias no hotel, no quarto. Imagino. E você só via history. Sem contato com nada. Nossa, eu imagino. Então, assim, eu tive, por exemplo... Só via history, trato feito. Eu aprendi a negociar negociar ali. Muito trato feito. Não, isso é muito... E assim, por exemplo, você tá lá, dá um exemplo, acorda 6 da manhã, o cara tá levando, já começa a... Você pensa, um hotel fechou para uma empresa offshore, praticamente. Que a gente tem aí... inúmeras pessoas que tem que ficar 5 dias, aí eu completo meus 5 dias e embarco amanhã. Sim. Já vai vir uma pessoa para ficar assim, e aí fica entrando nesse limbo, assim. E, cara, quem tinha uma predisposição já para ansiedade, depressão, você imagina ficar confinado num quarto 5 dias. Você ficar confinado a bordo com interação já é ruim. Imagina você ficar sem... E no meio da pandemia, com aquele medo de, cara, será que vai ter vacina? Pra você trabalhar embarcado, você tinha que usar máscara. Já era ruim aqui em terra. Imagina lá, com o macacão na área... Então, assim, foi... E o outro, alterou escalas, né, das pessoas, né? Por exemplo, eu que trabalhava 14 por 14, minha empresa virou 28 por 28. Nossa. Só que dos 28 que você... Ou algumas ficaram 21 por 21. Os 21 que você ficava em terra, na verdade, você perdia os 5 dias pro hotel. Sim. Então, você, né, ficava ali 16 dias em casa... 5 no hotel, completava 21. E depois 21 embarcado. Algumas empresas, quando desembarcavam, tinham o zelo de não mandar a pessoa para casa sem antes fazer um teste ou deixar alguns dias. Então também tinha algumas empresas tinham uma quarentena curta no hotel quando a pessoa descia, para não mandar ela para casa. Direto, imagina, né? Você ficou 26 dias fora de casa, você chega em casa e está com Covid. Aí você tem já aconteceu comigo, eu já desembarquei com Covid. Peguei Covid a bordo. Porque a gente fazia teste todos os dias, para embarcar fazia um teste, chegava a bordo, tinha... Cara, sempre tinha teste de Covid também que tinha que fazer a bordo. E então, assim, intensificou muito a pandemia ali. Tinha gente, cara, e graças a Deus, muitos hotéis, não sei se já repararam, a janela foi projetada para não passar uma pessoa, né? Então, isso também, assim, por exemplo, no hotel que eu tava, eu não conseguiria passar pela janela, mas tinha pessoas que surtaram, que pensavam em suicídio, tivemos inúmeros relatos de pessoas surtando no corredor, pessoas que simplesmente pegaram e foram embora do hotel. Aí você perde emprego. Porque era muita pressão. Num momento de crise muito complicado, por isso que eu perguntei, porque eu ouvi muitos relatos disso, de gente com depressão. Eu, assim, graças a Deus, consegui trabalhar, né, em casa, né? Mas essa galera que tinha que sair de casa, imagina a pessoa que tinha muito medo de pegar Covid. Tinha pessoas que não saíam de casa, cara. Algumas empresas, por exemplo, a que eu trabalho atualmente, ela fez algo legal, né? Merchan, porque outras empresas fizeram isso também.
mas elas separaram os grupos de risco e não embarcavam essas pessoas. Então elas tinham esse cuidado de, por exemplo, eu sou diabético, o cliente sabe. Talvez se eu tivesse nessa empresa, eu seria de um grupo que não embarcaria. Sim. Idosos, pessoas com doenças que a gente sabia que tinha, caso pegasse Covid, o impacto seria muito grande. Então algumas empresas tinham esse zelo de ou bota home office para atuar em alguma coisa ou não embarcava, vamos priorizar. E isso, por outro lado, foi ruim, porque você não tinha tanta mão de obra. Então, o cara que embarcou, tinha gente que ficava 60 dias a bordo. Sobrecarregou quem... 60. Fez muito dinheiro. Não vou mentir, tá? O offshore, na pandemia, muita gente fez muito dinheiro, mas teve muita gente também que perdeu a vida. Então, a gente fica... surtou. E a saúde, né? Saúde que não quis voltar para offshore mais. Traumatizou muita gente. Eu conheço muita gente traumatizada, gente, com offshore. Desse período da pandemia, que já tinha uma predisposição no sentido de embarcar por precisar, financeiramente falando, e teve que suportar isso também na pandemia, por precisar. Sim, por precisar. Porque imagina você suportar isso na pandemia, você não pode largar seu emprego, porque você está numa crise. Muito perturbador. Pensa na família também, tem muita coisa. Papo muito sério. Puxa aí, Clisma, sua deixa aqui. Clisma adora uma deixa. Não, a gente tinha até falado sobre as empresas, né, que a gente tinha deixado para trás. Aí tem alguma ideia nova, algum empreendimento seu aí que você quer falar? Então, assim, como eu falei, né? Muita gente está no offshore e depois fica 14, 12 dias ali, tem os seus projetos pessoais. Eu tenho, não vou mentir, tenho vários. Como eu falei, tem a parte de engenharia que eu toco alguns projetos. E agora eu tô colando aí com BD Imóveis, né? Porque minha família, além do offshore, sempre investiu muito na parte imobiliária, de imóveis em si. Sim. E é uma coisa que eu reneguei há muito tempo, tá? Eu falei assim, já fui pro área do offshore, cara. Me deixa agora tentar outras coisas. Né? A vida tem dessas. A vida tem dessas. Só que o que acontece? Acabou que indiretamente, né, como a vida tem dessas, tudo que eu aprendi, né? Marketing, programação, enfim, afins, eu seria de muito bom grado para a área que minha família acaba tocando, né? E aí recebi um convite recentemente do meu pai de, filho, preciso de você. De ajuda, né? Preciso de você. E assim, foi num momento também que eu já tinha parado um pouco a parte de estudar, né? Minhas faculdades já tinham terminado as coisas, sobrou um tempo e eu falei, entre ficar 12 dias em casa ali... Fazendo nada. Entre aspas, ali nada, vou... Investir em algo que talvez valha a pena. Com certeza. Até porque algo que eu aprendi, tá? Da minha família, do meu pai... Nunca dependa só de uma renda. Sim. Porque pode vir uma crise, você pode perder o emprego, pode acontecer o que for. Você pelo menos tem uma base de alguma coisa para você. E a gente é muito novo ainda também, né? Tem muita possibilidade. Dá pra errar coisa que a gente pode fazer. Caramba. Exatamente. Não, e errar é bom, né? As pessoas têm essa... Errar faz experiência, parte. Cara. Porque eu errei, por exemplo, em várias, né? Deixei de seguir várias coisas que me moldaram um perfil que hoje eu posso assomar em uma coisa que eu nunca imaginei. Então esse errar, ele tá interligado com algo que você cresceu. É melhor você tentar ir errado do que ficar naquela de e se eu tivesse feito aquilo? Ou ficar parado, né? Outra, né? Meu pai chegou assim, filho, olha daqui 5 anos, você pode ter perdido 10 dias por quinzena em casa vendo série, ou você pode ter construído algo que deu certo. Exatamente. Só vai saber se tentar. Exatamente. e até o Primos, né? Uma coisa que vocês estão... A gente tá tentando, Eu falei isso com ele, na época ele veio com a ideia, eu falei, vamos. E aí? Se der errado, o que tem a gente perder, sabe? Tem nada a perder. E é isso. E assim, né? Falei mais cedo, vocês estão indo super bem, assim, meu orgulho de ver vocês tocando esse projeto, porque isso tem muito a acrescentar, muitas pessoas... A gente tem tanta informação hoje, mas não tem nenhuma informação, né? Cara, e a ideia principal é a gente trazer personalidades que influenciam ou que fazem parte da história de Macaé. Com certeza. Por exemplo, o Thales a gente trouxe porque ele fez o podcast, né? Um dos podcasts, um dos primeiros de Macaé. Sim. Então a gente falou, poxa, olha que legal, a gente tá trazendo uma pessoa que inusitou, né? Fez algo inusitado em Macaé. Aí o Clisma falou, poxa, eu vou chamar meu amigo que ele embarca, tem tudo a ver com Macaé, offshore. Eu falei, nossa, tudo a ver com Macaé, E como eu falei, tem uma vida já
já de empreendedorismo, a gente Sim, tentou várias tem coisas. Tá ligado aqui, né? E a gente quer trazer esse viés mesmo, porque a gente não existe um podcast que fale sobre Macaé. Não tem. E a gente quer trazer as pessoas de Macaé que vivem a essência de Macaé pra falar do nosso podcast, né? E esse vídeo vai virar um corte. Com certeza vai. Isso vai virar um corte. Você que é de Macaé e tem alguma coisa... Vai virar um corte, porque aí eu vou convidar as pessoas a virem falar sobre, porque isso é muito bom. E agora eu tô com uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre isso. A Clisma colocou numa pergunta, eu falei, nossa, é verdade. Existe algum mito, assim, ou alguns mitos sobre offshore? De pessoas leigas que você ouve, você fica assim, nossa, mas isso não acontece lá. Ó, uma das que eu sempre achei, como eu falei, eu deixei de querer seguir nessa área porque eu tinha muito medo. Eu lembro, cara, de um professor que tinha problema de audição. Ele falou pra gente que teve problema de audição por causa disso. Por causa que trabalhou lá, explodiu o negócio. Agora, mas pode ser mito ou não, né? Isso é verdade. Isso pode ser de verdade. muito acidente, como é que é lá? O que acontece? Você tem maquinários. Isso não é um mito. Você tem, ainda mais no caso que ele falou de explosão, enfim, mas bem complexo isso, mas vamos lá. Não, e todos os professores lá tinham problemas, todos. Máquinas que geram ruídos. A gente tem ali máquinas do processamento de óleo, tem, enfim, compressores, tudo isso geram ruídos. E tudo que está... Hoje aqui, o barulho, o ruído atual, ele já impacta a nossa audição. Claro que em níveis irrisórios. Mas quando a gente joga isso acima, por exemplo, de 85 decibéis, tem coisas que chegam a 120, já é um impacto ainda mais constante, muito grande. E aí você pode até, se você tiver contato com esse professor, perguntar se ele usava o EPI corretamente. Porque nós temos os protetores... Sim, tem tudo certinho. Nós temos, cara, vou te dizer, nós temos um protetor que você enfia dentro da orelha, ele fica igual um protetor auricular tipo plug, que você bota aqui, ele fica igual uma massinha ali, ele já tampa ali bloqueia bastante, né? de 7 a 12 decibéis. E aí nós temos ainda um que fecha, igual a concha. Grandão. Sim, E aí que ele já é um pouco a mais. Eu não me recordo agora, mas é um quase, se não me engano, chega próximo de 20, dependendo do modelo ali. Quando você usa os dois, não soma um com o outro, mas eles já protegem muito mais. Então, numa área que está bem acima de 85, você consegue reduzir. Só que tem gente que, vou te falar, cara, eu sou segurança do trabalho. Eu chego lá, tem gente que não usa luva para mexer em equipamento que vendo? Entendeu? Tem gente que, enfim. Então, assim, o offshore é muito disso. É uma área de grande risco, mas vou te falar, empresas do offshore zelam, a prioridade é a segurança. Sim, imagino. Todas as empresas de offshore, a prioridade é a segurança. Até porque senão dá Você que é advogado aí, você sabe caramba, muito bem o que acontece. Pelos... É porque eles se preocupam? Sim, mas não é só por isso, né? Sim. Então a empresa... Dói tanto no bolso pela falta do... Bom, a empresa ela tem que fornecer os EPIs, ela tem que fornecer os treinamentos de capacitação. Tudo certinho. Pô, se você pegar hoje a minha grade da minha empresa de treinamentos para minha função, é uma coisa gigantesca, que eu também faço na minha folga. Eu não faço esse curso embarcado. Eu tenho que tirar um dia da minha folga, ir no local que eu não vou falar o nome que ninguém patrocina aqui ainda. Patrocina a gente. Vamos patrocinar aí, gente. E aí eu tenho que perder um dia. Pô, tem cursos que são de 5 dias e eu tenho que fazer, né, uns de 4 anos, um que são, enfim, menores. São então as qualificações, né, Exatamente. que eles chamam. E assim, a empresa que paga. Né? Muitas vezes são empresas que pagam. Então, assim, até para poder tirar, aconteceu alguma coisa, não, eu capacitei ele não fez porque acontece, mas... Então, tem toda a segurança necessária, né, que as empresas dão. Mas nesse curso, eu acho que a galera do curso não queria que os alunos fossem para essa área, porque não é possível. De 3 professores, 2 tinham problema. Um era meio surdo, o outro não tinha um dedo. E, pô, como é que os alunos vão trabalhar nisso, cara? Mas isso aí eu posso te falar, é uma cultura talvez antiga de treinamentos para a área de offshore em si, que tentam convencer muito através do medo. Entendeu? Tipo, eu sou da área de segurança, eu vejo isso. Tipo, no meu curso, o que eu mais vi foi dedo amputado, braço amputado. Só que as coisas mudaram hoje em dia, né? Você consegue chegar para um cara e falar, poxa, se você não usar a luva, você pode não segurar seu filho no colo quando você desembarcar, porque você pode perder seu... Você trabalha de uma forma que você faz o cara entender, você não vai chegar uma mão cortada e vai jogar mostrar pra ele. Eu vi muitas... Imagina. Tipo, eu tive que ver inúmeros treinamentos quanto a isso, mas isso acaba gerando a pessoa trabalha sob pressão, mas não entende o que está acontecendo ali, não entende o fator segurança. Eu, como segurança, eu tento não trabalhar assim, entendeu? Tento tentar fazer com que ela entenda o que está acontecendo ali na parte de segurança e não tenha medo do impacto. Mais sutil. Poxa, às vezes você precisa ser rígido, mas poxa, é melhor você trabalhar entendendo os riscos do que
com medo de, vou perder meu... Porque é muita pressão já, cara, de uma pessoa que trabalha embarcada. Exato. Nossa, ficar muito tempo fora da família, fora da terra. Eu não sirvo pra isso, Imagina gente. trabalhando com medo, assim, também, pô. Por conta das pessoas, assim, os riscos são altos demais. Só que se cada um fizer a sua parte, cara, só engrenagem, formiguinha. Todo mundo vai rodar bem, vai funcionar e todo mundo... que a intenção principal do offshore é todo mundo vai embarcar e desembarcar como chegou. Tranquilo. Como vai descer, né, da unidade como foi. Sim. Tranquilo e podendo levar o melhor ali para sua família. O que você acha, assim, de mais desafiador de ficar fora, assim, Fora que eu digo de estar longe da família, você já é casado, né? Sou casado. Como que você lida com isso? Eu tenho umas amigas que têm maridos embarcados, eu fico até brincando com meu marido. Eu falo, pelo amor de Deus, não embarque nunca. Porque eu acho que eu não me adaptaria, gente. Sim. É triste demais. Então, eu acho que as coisas acontecem, às vezes, como tem que ser, né? Por exemplo, a minha esposa, o pai dela era da onde? Embarcado. Então ela já tem querendo um ou não, hábito. ela tinha um hábito, já entendi. Entendi. Apesar de, assim, não diminui nada a dificuldade disso. Porque... Eu morro de saudade, ela morre de saudade todo dia. Apesar da internet a bordo, em alguns locais serem bem precários, você não conseguir fazer uma chamada, mas a gente consegue se comunicar. O que antigamente era muito difícil, você tinha que reservar um horário para ligar, você só tinha tanto tempo a ligar. Nossa. Hoje em dia já tem você pode usar o celular, hoje em dia tem Wi-Fi a bordo. Pô, minha unidade lá tem até um streaming interno lá que você consegue ver filme. Pô, legal, cara. Caramba. Então, assim, isso tudo dá uma amenizada. Mas vou dizer para você, o cara que tá no offshore e diz assim, não sei, porque eu já ouvi algumas pessoas, para mim tanto faz. Cara, esse cara ele tá tentando fazer de durão. Não tem como. É muito porque estranho. É muito estranho. Não tem como. E aí, por exemplo, até que eu falei de planejamento, né, cara? Eu planejo ter filhos, eu planejo ter, enfim. E com o tempo eu acho que talvez o offshore não seja mais para mim. Porque o offshore ele pode ser o sonho de vida de alguém, assim como foi o meu, mas pode ser um ciclo também, né, da minha vida. E poda muitos momentos, né? Poda muitos momentos. Você não seleciona, por exemplo, Natal, Ano Novo, aniversário, casamento. Eu vejo muito. Eu tenho uma colega de CrossFit que o marido dela passa todos os natais embarcados. E o dele é uma escala fixa. Sim. Aí ele não consegue mudar. Todos os natais ele tá embarcado. E algumas empresas não facilitam na questão de férias, às vezes. E eles têm um filhinho de 4 anos. Aí o menino até hoje nunca passou Natal com o pai. Isso é terrível. Cara, inclusive aconteceu uma coisa parecida com a gente, né, Bruno? Um amigo nosso casou, o Rômulo, aí o Bruno seria padrinho de casamento, só que não pôde ser, porque isso aí é mentira, tá? Ele nunca me chamou pra ser padrinho. Nunca me chamou pra ser padrinho. Brincadeira. Então tem esses contras que pesam bastante também, né, cara? E com criança eu acho mais difícil ainda. Eu tenho uma amiga que, a Gil, o marido dela é embarcado, e ela fala que todo embarque é a mesma coisa. Vai chegando os dias do marido dela embarcar, o filho dela já vai sentindo, já vai ficando triste, já vai ficando caidinho. Sim. E imagina, você tem que deixar seu filho... Isso é uma coisa que é o que eu falei de questão Nossa, de eu gente, não sei como eu conseguiria. Deve ser muito difícil. Talvez, na verdade, assim, obviamente vou conseguir. O foco é você levar o melhor para sua família. Sim. Só que é algo que... Você não tem engenheiro embarcado com escala fixa, dificilmente. Mas você tem a equipe de apoio, vamos botar assim, que são as pessoas que ficam em terra. Essas empresas que nós temos bases aqui em Macaé, a maioria é prestando suporte para quem está em alguma unidade embarcada. Então você vai ter o engenheiro de segurança, você vai ter o engenheiro de manutenção, o engenheiro de elétrica, né? Dependendo ali do que for, você vai ter, do nicho da empresa, você vai ter especialistas em terra para prestar apoio de quem está embarcado. E quem não melhor para ser esse especialista em terra sobre o offshore de alguém que já foi do offshore? Sim. Né? Apesar de ser muito comum, um cara estudou, fez uma faculdade de engenharia mecânica aqui, conseguiu um estágio e cresceu na empresa, é louvável isso, o cara desenvolveu, mas nós tendo essa mesma realidade, só que um cara que veio do offshore, ele tem a bagagem de saber como é. A bagagem de saber o que dizer ali, entendeu? E esse foi um caminho que eu decidi tomar. Eu preferi pegar, sou técnico de segurança offshore, vou me manter um tempo como técnico de segurança offshore, para quando eu for um engenheiro de terra, eu ter um know-how, um conhecimento de que não vou falar uma besteira. Até porque, pelo menos na área de segurança, é muito assim. O segurança em terra, ele é totalmente diferente do segurança embarcado. Imagino. E o segurança em terra de navio é totalmente diferente de perfuração, que é diferente de construção civil. Então, assim,
eu escolhi um caminho para se seguir ali como na minha área de segurança. E vai ter pessoas que vão escolher na área de segurança para construção e assim vai. Então você tem que ir calibrando muito bem a sua profissão ali para você ser bem assertivo no que você tem, né, como futuro que você quer alcançar. Agora, Bruno, você falou que lá onde você embarca, né, tem a questão de stream, né, assistir muitos filmes e tal, mas tem academia também, né, pra galera que gosta. Então, você tá meio fortinho também. Pelo amor de Deus. Fazendo crossfit, que eu sei também. Começando aí, tem que cuidar aspirante também. Tem 6 meses que eu faço. Não, a mão já tá com calo, cara. Isso aqui já posso dizer que eu sou... Eu me sinto a Rebeca Andrade subindo na barra. Eu fico... Não, eu tô aqui, cara, eu juro. Aconteceu isso comigo, eu vou entrar nesse assunto. Eu fui no CrossFit, eu peguei uma barra, botei as anilhas ali, levantei assim 10 quilos em cada lado, levantei, nossa, eu sou muito forte. Aí eu olhei pro lado, tinha um garoto de 16 anos com 3 vezes meu... Mas já acontece. Faz. Eu falei assim, caraca, Mas cara. acontece. Não, e o bom de fazer cross é que as pessoas que olham pensam que nós somos muito fortes com uma barra de 25 quilos. Com a anilha dessa grossura assim, né, cara? Às vezes eu posto vídeo e as pessoas ficam, nossa, você tá tão forte. Eu falei, meu pai, tô pegando 20 quilos. 20 quilos, né? 20 quilos não é nada. Deixa ninguém saber que são mas só 20 quilos. Mas eu fico assim, sou forte para as pessoas. Cara, mas aqui, dona deixa agora, você quer fazer? Eu quero fazer uma última pergunta. Pode fazer. Tava vendo aqui o X, né, o Twitter. Daqui a pouco a gente vai fazer um quadro aqui que a gente tem, que é, vou pegar um assunto aqui no momento, te perguntar o que você acha. Mas faz aí a pergunta. É uma primeiro. pergunta legal, porque a gente tá mudando, tudo mudando. Sim. E vendo essas novas energias renováveis, o que você acha que vai acontecer com esse ramo do petróleo? Já estando assim inserido na área, você acha que vai ter um impacto? Já está tendo um impacto? Tem a questão na Amazônia também, não é isso? Então, um poço lá. No Amapá, né? Amapá. Então, tem muitas... pegando a deixa ali daquele do Sérgio Sacani, hoje o petróleo não pode não estar tão atualizado quanto eu vi isso, mas nós temos petróleo, quando a gente escuta, nós temos petróleo para mais 50 anos ali, depois acabou. Não é bem assim, né? O cálculo é basicamente o quê? Baseado no que nós sabemos de petróleo hoje, onde tem o que nós podemos extrair e o consumo que nós temos diário, nós temos, baseado no que a gente achou hoje, nós temos 50 anos de consumo de petróleo. Então, assim, o petróleo dificilmente vai morrer assim, até porque, cara, vou te falar, se você olhar 90% do que está aqui é derivado de petróleo, plástico e assim vai, componentes. Então, assim... As empresas estão totalmente mudando a mentalidade, tá? Por exemplo, tem empresas que... As empresas não são mais empresas de petróleo, as empresas são empresas de energia. Sim. Entendeu? Então você vai ver isso muito, muito nítido, até você que é da parte do marketing aí, você vê que isso direciona muito um ramo de uma empresa. Por exemplo, tem empresas que têm 10 navios, só com extração de petróleo. E hoje ela muda o marketing dela, a logo dela, a história dela e diz, nós não somos mais uma empresa de petróleo, agora nós somos uma empresa de energia. Por quê? Vai focar em outros tipos de energia para algumas finalidades, mas dificilmente o petróleo morre por conta do que eu falei. Nós vamos ter que não só achar uma outra fonte de energia como já temos, mas que seja também, que sustente o que a gente consome, né, na parte energética, mas que sustente também na parte material, de matéria-prima para inúmeras outras coisas. Então, assim... Isso pode e vai impactar muito no petróleo, já está impactando, mas dificilmente vai acabar. Assim, como vai mudar, mas não vai acabar, porque o petróleo tem sua finalidade além do que as empresas estão mudando agora, entendeu? Desculpa. Você acha, então, que o mercado vai ficar quente assim ainda, sabe? Por muito tempo? Muitas vagas? Sim. Acredito que sim, por conta de, por exemplo, o que você falou agora há pouco. Se eu não me engano, é no Amapá. Então, pra você ter noção, eu ouvi um podcast sobre isso, falando que seria Nova Macaé. Nossa! Caramba. Nova Macaé por conta do potencial de petróleo ali. E é uma cidade, né, ali próxima, não me recordo o nome, mas que não tem como posso dizer assim, não tem royalties, não tem nada impactante para ser uma cidade grande. Assim como Macaé teve, poderia ser 10 mil vezes um nicho, você pode trazer uma pessoa especialista para falar sobre isso, mas poderia ser 10 mil vezes maior, mas estão tendo um novo ponto que, se o IBAMA liberar, né, junto aí com o nosso governo atual, conseguir fazer esse trabalho, vamos ter aí petróleo para mais alguns belos anos. E o petróleo, se eu não me engano, é do mesmo poço da Guiana, que é onde depois, se vocês tiverem um tempo, pesquisa sobre a Guiana, o quanto ela evoluiu absurdamente
em pouco tempo por conta do petróleo. Agora não tinha nada, era, enfim... É recente isso. Recente, assim, botar de alguns 15, 10 anos pra cá. Recente. E você vê, assim, que eram nada, a pessoa que, enfim, que agora você chega... Assim, vamos pegar aí... era só terra, e aí hoje tem hotéis, construiu e tem por coisa. conta do petróleo. Sim. E a mesma coisa, né, que aconteceu em Macaé, Sim. e que é previsto, caso liberado essa questão do petróleo lá no Amapá, que vai acontecer lá, a verdade é essa. Legal. Se você pegar hoje, eu estava vendo isso, eu pesquisei recentemente isso, o preço do terreno só pela especulação já dobrou praticamente. Caramba! Entendeu? Então, assim, imagina quando falar, vamos poder extrair o petróleo daqui, vamos poder... Tá liberado, o IBAMA libera e afim. Então, assim, a gente vai ter uma nova onda com novos... E nós não temos pessoas, assim, na teoria, nós não temos pessoas para hoje. Para lidar com o que já tem, né? Imagina com... Novas coisas. Entendeu? E o Brasil crescendo em outros pontos também. Por exemplo, a energia eólica, tem placas solares aí que você olha para cima de cada casa aí. Eu mesmo, quiser patrocinar aí, quero colocar na minha. Entendeu? É mesmo, patrocina a gente aí. Então, assim, vou te dizer, pelo que tem... sugerido no mercado, dificilmente vai ter uma baixa assim, significativa, Entendi. a não ser que seja uma outra crise com corrupções, que a gente sabe que o país acaba sendo suscetível. Tudo é possível também, tudo né? é possível. Infelizmente. Mas eu vou falar, é um bom momento para as pessoas estarem se especializando, porque independente do que for, agora vamos botar pá eólica em toda a Macaé, dando exemplos ridículo. Vai ter que ter pessoas para poder fazer manutenções. Tem cursos específicos para essa área, assim como tem curso específico para outra área. O mundo acaba fazendo isso, né? Tira daqui, mas acaba abrindo outras portas. Sim. O negócio é você estar sempre qualificado e buscando sempre ser... atento, né? E é o principal. Então, gente, vai ter muita vaga de emprego. Vamos estudar, entendeu? Porque como o Bruno falou, vai ter muita coisa aí pra galera mesmo, cara. Que quer trabalhar, os jovens, né? Com certeza. Enfim. Bruninho, vamos agora para um quadro aqui que a gente faz no finalzinho do nosso podcast, que eu abro aqui o X, né, como falei, o antigo Twitter, e aí eu pego um assunto aqui do momento, aleatório, para saber a sua opinião, beleza? Polêmico. Polêmico, muito polêmico. Inclusive, o último com o Thales, a gente falou de Goku, foi uma loucura. Meu Deus. Cara, Barcelona. Só tem jogador de Barcelona aqui, eu sei que você não é muito do futebol. Sou horrível, futebol, mas vamos falar de esporte. Você gosta de algum esporte? Você gosta de basquete, né? Joguei muito basquete. Jogava pra caramba mesmo na escola. A gente era da mesma escola, igual o Thales. Igual o Thales? Só que a gente não era da mesma turma. Ele era da 3, né? Eu era da 1, se eu não me engano. Agora eu nem me lembro, Eu acho que era isso. Alguma coisa assim. Mas desde essa época a gente já foi... Sempre. Assim, eu era bem gordinho, né? Eu era gordinho, anteriormente diabético. Então, assim, minha vida... Foi assim, minha família tentando me inserir em algumas coisas. Em qualquer esporte. E, pô, futebol, cara, assim, eu era horrível. Eu era muito, assim... Pensa... nem quebrava. Lá em casa, meu filho, eu brinco que parece com o Clisma. Ele é igual o Clisma. Porque até os 6 de Clisma, 7, ele não fazia nada. Não sei se você lembra. Não jogava bola, não fazia nada. Não, depende. E o meu filho é exatamente igual. Ele é super gamer. Aí eu fico falando pro meu marido de consolo, né? Que ele fica assim... põe esse menino no futebol. Não gosta de futebol. Vai jogar pipa. Não gosta de pipa. Não gosta de nada. Aí eu falo, calma, Clisma, até os 7 anos, não fazia nada. Pokémon evolui, Clisma não jogava bola, Clisma não jogava basquete, Clisma não fazia nada. Depois de 7 anos, deu um boom. Decidiu. Começou a fazer tudo. Bruno sabe, joguei muito lá na escola. Eu lembro. O maior artilheiro da escola. Ele jogava direitinho. Eles não me escolhiam nem pra ser juiz do jogo, de tão ruim, porque eu não entendia nem as regras. O Bruno era mais da resenha. Bruno era mais tava criticando os outros como se eu soubesse jogar, cara. Ele ficava lá na galera vendo o jogo, tomando coquinha zero dele. Gente, mas sempre a esperança. Thales, por exemplo, tava falando aqui, né? Nunca fez esporte, nunca fez nada. Mas quer começar a fazer alguma coisa. Não, mas Bruno às vezes joga vôlei lá com a gente sexta. Joga vôlei. Inclusive eu chamo ela, também nunca vai. Eu saí do grupo do vôlei, muita falação. Abraço aí pra galera muita do coisa na minha cabeça. Vamos diminuir aí as informações no grupo. São muitos grupos, não tem como. Eu comecei a silenciar e arquivar o grupo. Não, eu também. Todos os meus grupos são arquivados. Aí, todos os meus grupos são arquivados, mas muita coisa. Muita coisa. Pra você ficar olhando, gente. Esporte, assim, eu joguei basquete comecei nunca. Futebol, tentei até os 12. Eu tentei. E não foi. Não foi. Meu pai joga muito, enfim.
A família tentou. Com certeza pra ele também é aquela coisa assim, poxa, ele não joga futebol. Não joga, o moleque é ruim. Ele era assim, cara. Ninguém me via, ia ter campeonato, ninguém nem ia me ver jogar. Era coisa assim, né? Nem porque... Não, porque, coitado, menino. Um monte de gente vendo ele jogar mal, imagina. Mas aí com 12 anos eu comecei a jogar basquete do nada. Me botaram uma escolinha lá, falaram assim, vai jogar basquete aí, vamos ver se dá... Cara, deu certo. E deu certo. Deu certo, e joguei, joga até hoje. E... modéstia à parte, assim, já fui melhor, mas joguei bem ali um tempinho. Então, não era o futebol, aposentado. tá vendo? Não é, tô meio aposentado. E agora tô arriscando no vôlei aí. Joga bem no vôlei, joga bem. Tô evoluindo aí. Mas no esporte a gente sempre acha um que a gente é bom, cara. Sempre acha, cara. Sempre tem um que a gente... Você que acha que é ruim no esporte, tu vai achar que um que você é bom, cara. Não tem jeito. Vai chegar um momento. Talvez você não esteja no esporte certo. Esporte certo. Ó, tem beach tênis. Nós temos aí pessoas pois que... Tem vários esportes novos aí pra galera desfrutar, né? Tem corrida agora que virou... Meu Deus, febre. Virou uma febre. Virou religião. Uma febre boa até. Boa, eu achei mó bom, legal a febre da corrida, sabia? É bom. Esses dias eu vi um vídeo falando sobre isso, de que as pessoas estão com a febre de correr. Eu falei, que bom. Sim. Melhor correr do que... Ficar parado no... Ficar parado. Virou até um novo Tinder, vocês já viram isso? Não. Que a galera tá usando meia Match azul. de É que vocês são casados, né? Então vocês não vão ver essas coisas. Jogou na nossa cara. Mas... eu não sei São disso. casados. A galera que é solteira usa meia azul, pô. Pra dizer que é solteiro, entendeu? Eu vi essa trend no TikTok, mas eu não cheguei a olhar, não. Doideira. Amor, não cortam minhas meias azuis. Eu vi mais ou menos. Eu falei, pra que eu vou saber isso? Vocês estão tranquilos. Vou te dar uma meia azul de presente pra você, galera. Tia Ana tá doida pra arrumar uma nora. Tia Ana tá querendo uma nora. Tia Ana é minha mãe, gente. Pra Tia galera. Ana tá doida por uma nora, eu sei. Entendeu? Aí, mas... mande mensagem tá nesse vídeo aí, quem quiser tá aí, difícil, gente. usar uma meia azul com o nosso amigo. E agora ele está num coletivo de corrida, então já saiba. Mas não tô usando meia azul, não. Tô tranquilo. Tá. Mas já tá disponível aí no mercado. Pra vocês. Aí. Mas é isso, Bruninho. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, tá, cara? Foi uma grande honra estar contigo aqui. Muito obrigado por tudo que você falou da tua vida profissional, pessoal. Né, ter tirado um tempinho pra vir aqui conversar com a gente também. Foi muito bacana. Vai ser nosso segundo episódio. Ai, que bom. A gente agradece, né, em nome do Podcast Primos, gente. E quero que todo mundo compartilhe esse vídeo, mande pros amigos. Eu sei que vocês conhecem pessoas embarcadas, gente. É impossível você morar em Macaé e não conhecer ninguém embarcado. E comenta lá, deixa seu comentário positivo também, ou seu comentário negativo. O que você acha sobre a questão de, né, trabalhar embarcado, se o Bruno poderia ter dado outras considerações. E no mais, é isso. Aguardo vocês no próximo, né? Assistam o último que foi com o Thales. Grandes marcas. Por favor, patrocina a gente. Macaé Burger, Durval, fala outra marca aí. Milf, Bea, fala outra aí, Bruno, pra patrocinar a gente. Calebito, patrocina a gente, galera. Valeu? Um abraço, gente. E é isso, gente, ó. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.